O texto desta noite, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, ele se encontra no Evangelho de Mateus, o capítulo é 8. O Senhor Jesus Cristo, a partir do verso de número 28, nós temos algumas lições que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. O Senhor Jesus Cristo, depois que ele desceu do monte, ele teve um encontro com um homem que estava leproso. Eu sei que essa categoria de gente, naquela época, ela era muito desprezada. E hoje também nós, às vezes, nos afastamos de algumas pessoas que têm algumas enfermidades, porque nós temos medo, do contágio. Imagine naquela época. Mas o Senhor Jesus Cristo acolhe aquele homem, talvez numa situação muito deplorável. Depois ele encontra-se com um homem, um centurião, nesse capítulo 8. Esse centurião, ele era alguém que era talvez um opositor do povo judeu, aquele que oprimia, mas o Senhor Jesus atende a solicitação dele. Ele pede para que o seu servo seja curado e o Senhor Jesus Cristo atende. Depois, nesse caminho, Jesus ele vai e ele tem outros encontros. Numa determinada ocasião, ele também faz com que uma tempestade que estava em movimento, trazendo um mal-estar, um dissabor para os seus discípulos, ele vem e acalma aquela tempestade. Também ele cura também nesse episódio ali aquela sogra de Pedro, que estava enferma, uma mulher já idosa. Nós temos dificuldade na nossa sociedade, nós não somos afeitos, nós não somos pessoas assim, que gostamos de parar e dar um abraço, um beijo, um cheiro bem gostoso nas pessoas mais idosas. Às vezes nós achamos que elas são um pouco cafona, mas o Senhor Jesus Cristo mostra a preocupação que ele estava tendo com aquela senhora que estava enferma. E lá na frente, no verso 28, tem o texto que eu queria compartilhar com vocês, que ele é registrado também em Marcos e também no Evangelho de Lucas. Porque quando ele chegou a um local, uma região, que era a região dos Gadarenos, foi ao seu encontro pessoas que estavam endemoniadas, e ele vinha do sepulcro. Eles eram violentos, o texto mostra no verso 28, e ninguém podia passar por perto por aquele lugar. Então eles gritaram e disse para Jesus: que queres conosco, filho de Davi? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus que não os expulsasse para longe, mas mandasse que ele pudesse ali estar com aquela manada dos porcos. E assim o Senhor Jesus Cristo deu essa permissão. Ele disse: vão. Ele disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se no precipício abaixo. Diz que ali eles morreram afogados. No verso 33, fala-nos que os que cuidavam dos porcos fugiram e foram à cidade, e eles explicaram tudo, inclusive o que acontecera com o endemoniado. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles.
Eu gostaria nesta noite, na instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, falar um pouco sobre o amor de Deus em Cristo Jesus para comigo e para com todos vocês. E como o Senhor Jesus Cristo mostra que Ele está pronto para enfrentar muitas tempestades, para poder nos trazer refrigério, segurança, paz. Como Ele está disposto a enfrentar o inimigo maior da nossa alma, o qual Ele enfrentou e já desfez todas as suas obras, e o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele é poderoso para se firmar na vida daqueles que confiam nele. E eu queria falar um pouco desta noite a respeito da vida de um homem que vivia em Gadara. Quero eu acreditar que talvez nós possamos perceber um pouco da nossa existência e ver como é que nós reagimos e como é que Deus quer que nós possamos reagir diante das situações. Nos dias de Jesus ali na Galileia, ali era um ambiente de muita dor, ali era um local de muita desesperança. Ali a Galileia era uma região onde as pessoas eram sofridas, elas viviam de um modo que trazia uma ausência de esperança, de fé. Eles não tinham expectativa nenhuma para uma vida melhor, uma futura vida, ou um futuro melhor, uma existência melhor. Mas Jesus Cristo, Ele trafegando por aquela região, Ele vai até Cafarnaum, e ali, naquele episódio, após Ele estar naquela cidade, Ele está provavelmente orando. Ele ouve talvez o clamor de um homem que está em uma região muito difícil, em uma situação deplorável. Aos nossos olhos, aquele homem, ele vivia em momentos de muita escuridão, como muitas vezes algumas pessoas vivem, corações escurecidos, corações machucados, vida sem esperança, pessoas às vezes desejosas de que alguém possa lhe trazer alento e libertação e força para continuar vivendo. A vida daquele homem ela era presenciada na existência de dor, da dor humana, porque se não é a dor do homem, talvez nós não possamos perceber o amor do Senhor Jesus Cristo. E aquele homem, ele vivia num momento de muita dor. Um homem que tinha no seu interior sentimentos dilacerados, porque ele não conseguia conviver com os seus. Ele vivia gritando. Marcos fala muito sobre isso. Seus gemidos, ele ecoava pelas tumbas. As suas ruas, elas não eram as ruas que você ou nós trafegamos, mas eram as ruas inóspitas, escuras, tenebrosas de um cemitério. E vagando por aquelas ruelas, o medo daqueles que passavam, mas talvez não sabendo que naqueles gritos e naquele gemido daquele homem havia a necessidade de que ele estava precisando da ajuda, e nós não sabíamos, ou aqueles homens não sabiam como ajudá-lo. Mas diz o texto que o Senhor Jesus Cristo, Ele foi ao seu encontro. Aquele homem era uma pessoa muito excitada. Marcos fala muito bem sobre isso. Vagava durante as noites. Eu não sei se tem a ver com algumas pessoas aqui, excitadas, que não conseguem dormir, que precisam às vezes de um barbitúrico para poder se acalmar. E de repente aquele homem, ele sentia a dor e o gemido de não poder descansar. Então ele vagava naquelas sombras. Era uma pessoa que se autodestruía, porque assim fala o texto. Ele era alguém distante do convívio social.
E eu queria que nessa noite nós pudéssemos compartilhar com vocês sobre o amor de Jesus. O que é que Ele faz por aqueles que realmente clamam por Ele, por aqueles que pedem e gritam e suplicam e pedem que Ele possa ajudar. Quando nós vemos o texto, talvez se você pudesse ter consciência do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, algumas coisas pudessem até ressaltar aos olhos de vocês nessa noite. Quando o Senhor Jesus Cristo veio ao encontro daquele homem, uma das coisas que ressalta e eu queria compartilhar com vocês é que a primeira coisa que Jesus Cristo faz com todos aqueles que clamam por Ele e na sinceridade do coração busca, é que Jesus traz calma para uma alma aflita e perturbada. Se você nesta noite talvez tenha vivido uma vida perturbada e dominada pelo inimigo da nossa alma, talvez dominada pela angústia, pelo sentimento das dificuldades que o mundo tenta às vezes nos impor, talvez, quem sabe, uma tempestade não como aquela do mar da Galileia, mas uma tempestade que está no seu interior tão grande que você não consegue parar para poder realmente sentir o bálsamo e a proteção e a ajuda de Deus. Então eu queria dizer para você que quando Jesus Cristo vem com o amor dele, o maior interesse dele é trazer calma para a sua alma. Por que as nossas almas ficam tão agitadas? Por que elas se perturbam tanto dentro da gente? Por que nós enfrentamos momentos difíceis da vida e achamos que esses momentos são o caos em si mesmo? E de repente, através dos gritos daquele homem gadareno, talvez nós possamos aprender que talvez os nossos clamores, as nossas preces, as nossas orações e os nossos gritos, eles podem chegar até o trono da graça, e esse Deus maravilhoso vir ao nosso encontro e acalmar a nossa alma, porque o nosso Deus é um Deus de calmaria, um Deus que refrigera e pacifica a nossa existência. Então, quando você clama a Deus, e quando o Senhor Jesus Cristo, com o amor imensurável dele, vem ao seu encontro, a primeira e mais importante questão é que Deus em Cristo Jesus vem trazer calma para a sua alma, acalmar a sua alma. Eu não sei como é que você está nessa noite. Eu não sei se você está talvez com gritos sufocados aí dentro de você, ou quem sabe você, na angústia da sua alma, não revela para ninguém algumas coisas que se passam no seu interior, mas você parece que caminha para enfermidades como ansiedade, depressão, síndrome do pânico e coisas assim. Eu queria dizer para você que nessa noite, se você clamar ao Senhor Jesus Cristo, Ele, com o amor imensurável dele, Ele virá ao seu encontro e Ele pode acalmar a sua alma. Ele pode acalmar a sua alma. É isso que Ele fez com aquele homem, aquele gadareno. Uma alma agitada, perturbada, que precisava da calma que Deus pode dar. Mas também tem uma outra faceta nesse encontro que o Senhor Jesus Cristo tem com aquele gadareno, que eu queria também compartilhar com vocês. É que quando o Senhor Jesus Cristo, Ele se aproxima daquele homem, e o amor dele o alcança, duas coisas acontecem na vida daquele homem que eu queria que você
percebesse à luz do texto é que a autoestima daquele homem, ela é mudada. Antes, ele era um homem que vivia no sepulcro. Antes, ele era um homem que ele vivia dissociado, distante da vida, preferia estar perto da morte. Eu não sei se você percebe, mas muitas vezes, muitos de nós, às vezes parece que nós estamos trafegando nessas ruelas mais perto da morte do que perto da vida, correndo muito mais em direção a um final que, quem sabe, nós estejamos pensando que, se for o final, tudo acaba. Eu diria para você, querido, não trafega por essas ruelas, não vai por esses ambientes, não vai por esses pensamentos, não vai por esse tipo de sentimento, mas ao contrário, troca o sepulcro, troca essa via de morte pela via da vida na pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Porque é isso que acontece com aquele gadareno. O Senhor Jesus Cristo, quando se aproxima dele, o Senhor logo o confronta, e ele se aproxima dentro de uma ambiência de vida. E quando o amor do Senhor Jesus Cristo vem ao nosso encontro, ele vem no ambiente de vida e não de morte, um ambiente de recuperação e não de caos, onde a minha vida, a sua vida é reestruturada, onde você achava que nada tinha sentido, que nada prestava, mas agora você começa a enxergar a vida por outro prisma, acreditar que é possível em Deus as coisas realmente serem revertidas e nós termos realmente uma autoestima melhorada, elevada e cada vez mais triunfante na caminhada, dia após dia, momento após momento. Essa é uma outra faceta na história daquele homem. A autoestima dele melhorou. Ele sai do sepulcro e vem para perto da vida. Sai do caos, sai da morte, sai da desgraça, sai da desesperança, e agora se joga e se aproxima e se rende aos pés daquele que é o Todo-Poderoso, capaz de trazer vida e vida para sempre. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Mas talvez eu queria que também nós pudéssemos pensar nessa noite que nesse encontro que Jesus teve com aquele gadareno, o Senhor Jesus Cristo não só teve uma preocupação de acalmar e trazer paz para a alma dele, não só melhorar a autoestima e elevá-lo dentro de uma consciência de que a vida e viver vale a pena viver, e ter vida na pessoa do Senhor Jesus Cristo é desejar viver e viver bem, porque assim é o desejo dele para todos nós. Mas tem outro ensinamento que eu queria que vocês pudessem guardar no coração, na vida daquele homem, que o Senhor Jesus Cristo, quando ele encontra aquele homem, ele restaura a vida daquele homem e ele o devolve a um meio da sociedade com dignidade. É fascinante perceber que quando Jesus Cristo ele nos alcança e nos atinge com o amor dele, ele não nos convida para nós ficarmos escondidos, não. Ao contrário, ele nos convida para que nós possamos estar no meio social, mostrando o que Deus fez, o que Deus tem feito, o que Deus realmente tem realizado na sua vida. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse: volte para os seus, esteja no ambiente daqueles que outrora você não tinha a simpatia, agora volte para eles e esteja no convívio deles, se sinta bem no convívio deles. Não é mais amedrontador o convívio com eles, mas ao contrário, você agora é uma pessoa que tem uma nova vida, você tem uma nova visão de vida, e você pode viver essa vida dentro de um ambiente social salutar,
aproveitando e tendo um convívio bem gostoso com as outras pessoas. Irmãos, eu aprendo com essa preocupação do Senhor Jesus Cristo em nos tratar. Ele quer nos tratar, porque nós temos uma tendência natural de querermos, às vezes, entrar na esfera do contemplativo e achar que tudo está em estar sempre perto do Senhor Jesus Cristo, dentro da ambiência da religiosidade. E no entanto, o Senhor Jesus Cristo, quando viu que aquele homem queria ir com ele, o Senhor Jesus Cristo disse: não, volte para os seus, volte para o convívio dos seus. Seja agora você um agente, uma agência, alguém que possa ser um catalisador daquilo que realmente Deus fez na sua vida. E agora que eles percebam que Deus mudou a sua vida como um todo. Não se isola, querido. Quando você entregar o seu coração a Cristo, e quando você tiver esse Cristo na sua vida, Ele quer você bem perto dEle, mas Ele não quer você distante dos seus. E às vezes, irmãos, nós nos convertemos dentro de uma questão de dizer que agora fazemos parte de uma nova religião, e esquecemos de pessoas que são amigos, parentes, que outrora nós tínhamos uma conversa, um diálogo, e às vezes nós poderíamos conversar sobre vários assuntos, e às vezes nós poderíamos falar sobre várias coisas da vida. E agora, querido, nós, quando nos convertemos, às vezes nós queremos nos distanciar dessas pessoas, e não foi o convite que o Senhor Jesus Cristo fez àquele gadareno. Ele disse: volte para os seus, volte para os seus, volte para a ambiência dos seus, esteja naquele convívio com aquelas pessoas que eram os seus amigos, os seus parentes, aqueles que estavam dentro da sua vida, da sociedade. Esteja ali. Não é que você vai ser como eles, mas você vai, dentro daquela convivência do humano, você agora mostrar o que Deus fez na sua vida, o que Deus fez na sua vida. E esta é a lição que eu queria trazer para vocês, e esse é o ponto desta noite, dessa mensagem. Diz a palavra do Senhor que quando Jesus Cristo disse para aquele homem: eu quero que você volte para os seus, mas ele diz assim: eu quero que você vá lá e diga a eles o que Deus fez por você e em você. Diga a eles. Nós precisamos agora, irmãos, levar em consideração duas questões. Quando o Senhor Jesus Cristo pacificou a sua alma, deu vida, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele veio, e nessa relação com Ele, Ele elevou a sua autoestima, que você era uma pessoa que não tinha prazer pela existência, mas agora em Cristo Jesus você passa a ter prazer pela existência. E quando esse Senhor Jesus Cristo o convida e o estimula para voltar para o ambiente onde você estava, que é o ambiente da sua família, dos seus amigos, o Senhor Jesus Cristo quer que você volte com uma nova mensagem. Mas por que com uma nova mensagem? É porque, irmãos, aqueles parentes, aqueles amigos do gadareno, devido à situação que aquele homem estava vivendo, aqueles amigos começaram a fugir dele, aqueles amigos começaram a se distanciar, os parentes não queriam estarem mais perto. Diz o texto de Marcos que ele era acorrentado, ele vivia em correntes, ele vivia no momento de tormento, e ele amedrontava todos que passavam por aquela circunvizinhança. Mas o Senhor Jesus Cristo diz bem assim: eu quero que você volte, e eu quero que você mostre para ele essa nova mensagem. Diga tudo que Deus fez em ti. E esse é o ponto, querido.
nós somos convidados por Deus para nós voltarmos e nos envolvermos dentro dessas questões da vida, e nós possamos mostrar para esse mundo o que Deus fez em nós, o que Deus tem feito em nós, como Deus acalmou a nossa alma, pacificou os nossos corações na relação com Ele, como nós agora podemos ter paz com Ele por intermédio do Seu Filho Jesus Cristo, como nós podemos ter uma relação com Deus tranquila e segura e trafegar aqui numa segurança tremenda de que Deus está sempre olhando e velando por nós, uma alma sossegada na segurança, na proteção de um Deus cuidador. Mas também uma pessoa que pode chegar e dizer para os outros: vamos lá, a vida ela não é algo para você desistir, a vida ela também proporciona para nós momentos de tristeza, mas também momentos de alegria que nós somos capazes de viver e aproveitar o sol cada dia que nasce. Talvez nós estejamos precisando aprender um pouco com a vida da mensagem daquele gadareno, porque muitos, às vezes, só têm uma preocupação com a questão daquilo que vem a ser quando o inimigo da alma foi expulso da vida daquele gadareno e legiões de demônios saíram daquele homem. Mas nós temos esquecido do ensinamento maior daqui dessa palavra, é onde o Senhor Jesus Cristo mudou a vida daquele homem, e Ele também pode mudar a sua. Transformou a vida, aquele homem que vivia trafegando em áreas de morte, autoestima baixa, altamente negativo, achando que nada dava certo na sua existência. Ele agora, ele renovado, revigorado, com uma nova mensagem, confiante de que Deus agora pode fazer ecoar dos seus lábios um louvor de libertação, de segurança, de salvação, de transformação e, acima de tudo, de um bem-estar contínuo. Deus não nos chama para nós vivermos isoladamente. Deus não nos chama para nós nos fecharmos dentro da nossa visão religiosa. Deus não nos chama. Nós somos essa luz que aqui agregados ilumina, mas também lá fora também continuará iluminando, para que outros encontrem a direção de Cristo Jesus. Mas para isso, a pergunta que fica: o que é que Deus tem feito em ti, na tua vida? O que é que Deus tem feito? Como nós vivemos? Talvez não estejamos vivendo aí como aquele gadareno vivia nos sepulcros, mas como tem a nossa mente, ela tem trafegado pensamentos e sentimentos que tem deteriorado, subtraído seu prazer, a sua expectativa de vida. Você tem perdido a fé, tem perdido a esperança, tem perdido a visão de que pode haver dias melhores mesmo aqui nessa terra. Mesmo aqui nessa terra, o justo ele pode realmente viver, e viver também orientado por Deus e ser agraciado pelas bênçãos celestiais. Deixe-me trazer à memória de vocês o Salmo de número 40, e com alguns desses versos desse texto eu queria encerrar essa mensagem para dizer o que é que Deus fez na vida desse homem, e como eu gostaria que Deus também pudesse fazer alguma coisa nas nossas vidas nessa noite. E só você pode responder o que é que Deus tem feito em ti, o que é que Deus tem feito em sua vida. Tem conseguido viver seguramente, caminhado estável, ou você tem como uma gangorra? Às vezes você está em cima e às vezes você está embaixo. Às vezes você está acreditando que nada pode detê-lo,
Ou às vezes você sabe que até uma formiga ou uma barata te assusta. Ouça o que diz o salmista no Salmo de número 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, uma nova mensagem, um hino de louvor ao nosso Deus. Veja a influência que o salmista fala que nós devamos fazer. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz a pessoa que põe no Senhor a sua confiança. Os gritos daquele gadareno fez com que o Senhor Jesus Cristo saísse, enfrentasse aquele mar da Galileia e depois chegasse até aquela terra, porque os gritos daquele gadareno chegou até os ouvidos do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, quando se aproximou daquele homem, Ele pacificou a alma dele, elevou a sua autoestima, deu a ele um convívio dentro de um ambiente da sociedade e trouxe para ele a mensagem de salvação e de vida eterna. E o convidou, dizendo: vá, dizes tudo o que Deus fez por ti. Que nessa noite, como essa visão desse salmista e também que o gadareno nos traz essas lições, você possa colocar a sua esperança no Senhor, e esse Senhor possa acalmar essa sua alma, Ele possa tirar você, quando você gritar por socorro, Ele possa vir ao seu encontro, e os seus gritos sendo ouvidos por Ele, Ele se inclinando para você, possa tirá-lo desse poço de destruição, desse atoleiro que muitas vezes nós nos metemos, que parece que é bem do humano, né? Quantos atoleiros nós temos nos metido. Mas Deus chega e diz que Ele quer firmar os seus passos e dar a você uma continuidade de vida segura, e todos possam ver o que Deus fez por ti. Todos possam ver o que Deus fez por ti, e você seja uma bênção para a vida de muitas pessoas, porque Deus já se fez bênção na sua vida nessa noite em Cristo Jesus. Esta é a mensagem que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para trazer para vocês. Que nós possamos refletir o que Deus tem feito por nós e viver uma vida pacificada, calma, equilibrada. Não quero ninguém como gangorra, não, mas equilibrado,
sabedor de que o Deus, o Todo-Poderoso, ouviu o seu grito. Ele ouviu o seu grito. Ele ouviu o seu grito. Se inclinou para você. Tirou dos momentos difíceis e deu estabilidade de vida. Que nessa noite o Senhor dê estabilidade de vida para todos vocês em Cristo Jesus.